Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia dominical, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. E uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, neste domingo, as leituras proclamadas são Isaías capítulo 55, Salmo 64 e São Paulo aos Romanos capítulo 8. E notem já de antemão quantas preciosidades Deus quer nos oferecer neste 15º domingo do tempo comum. Em primeiro, notamos que a primeira leitura, extraída do profeta Isaías, ela fala a respeito de uma prece que todo o seu povo pode oferecer a Deus. E textualmente, a palavra de Isaías diz assim: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Querido povo de Deus, olha só que imensa alegria em escutar uma palavra tão abençoada como essa do profeta Isaías. Entre tantas interpretações, Isaías está ensinando todo o povo eleito de Deus que todos aqueles que fidedignamente elevar as suas vozes, clamar a Deus em preces, em orações, com grande fervor, humildade e com muita fé no coração, esta prece nunca voltará de Deus sem dar a sua devida semente. E diante deste cenário, é importante então observar que o Salmo ele está em íntima consonância com o que Deus quer fazer com que os seus filhos aprendam em liturgias como esta. Diz o Salmo: a semente caiu em terra boa e deu fruto. Ora, notem bem que o salmista de hoje também contribui de maneira significativa com a visão do profeta Isaías, onde o Salmo nos ensina que quando Deus incita os seus filhos com semente boa a rezar a Ele com muito fervor na oração, sempre esta oração estará sendo bem atendida pelo próprio Senhor Deus. E um cenário como este nos é bastante favorável, porque de fato, por vezes, todos nós seres humanos podemos até pensar
que diante de todas as dificuldades, as tribulações, os desafios que nossas famílias, que a sociedade, que a humanidade vem passando nesses últimos tempos, pode até ser que pensamos coisas erradas contra Deus e pensemos que Deus não escuta mais a nossa prece. Não, não é nada disso, querido povo de Deus. A liturgia nos ensina que diante da boa semente de Deus que está em nosso coração, nós temos que aprender de Deus como suportar todas as adversidades deste tempo presente. A segunda leitura, por exemplo, nos fala claramente sobre os sofrimentos os quais os filhos, os eleitos de Deus, passam em suas vidas. E São Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: entendo que os sofrimentos do tempo presente nem sequer merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Ora, querido povo de Deus, todos aqueles que são chamados a ser cristãos, todos os eleitos de Deus, nunca devem se esquecer do caminho que Jesus passou. O caminho que Jesus passou foi a sua paixão, morte e ressurreição. Jesus, por vezes, teve que enfrentar dificuldades e desafios, mas nós bem aprendemos quando nós lemos aquela máxima em São João, capítulo 16, versos 33. Coragem, eu venci o mundo. Jesus venceu todos os desafios e adversidades. E é por isso então que nós temos que compreender que todos os sofrimentos, todas as adversidades do tempo presente que nós sofremos por causa do nome de Jesus, todas elas serão revertidas em graças. Não por menos, o evangelho de hoje, ele fala sobre a boa semente. O bom semeador que saiu a semear, semeou as sementes em todos os lugares. Caíram sementes em todo tipo de terra. Caíram as sementes em terrenos arenosos, terrenos com pedregulhos, terrenos espinhosos, mas também caiu a boa semente do Senhor nosso Deus em terra boa. E todos aqueles que com fé e muita confiança acreditarem que a semente do Senhor nosso Deus está agora em nossa vida como terra boa, ela então dará muitos bons frutos. E é por isso então que devemos ter a clara consciência de que uma máxima como essa, o próprio Senhor Deus está dizendo nas entrelinhas que todos aqueles que forem terra boa darão muitas boas sementes, muitos bons frutos. Para concluir, São Jerônimo, a respeito desta parábola do bom semeador, ele diz assim: este semeador representa o Filho de Deus, que veio a semear entre os povos a palavra de seu Pai. Olha só que grande boa notícia São Jerônimo nos traz. Portanto, devemos crer fielmente que todas as nossas preces, elevadas a Deus com grande fervor, independente dos desafios e sofrimentos que nós passamos, todas elas darão os seus bons frutos, conforme diz o próprio Evangelho de hoje. Algumas sementes caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. E aí ele finaliza dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Querido povo de Deus, sejamos nós a terra boa a dar
bons frutos ao Senhor nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.